Olá, esse é o Mãe de Devaneio. Eu sou a Yara. E eu sou a Alicia. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre alguns personagens que a gente gosta muito, que são anti-heróis, que são muito famosos, tanto da Marvel quanto da DC, e outras produtoras que a gente não lembra o nome agora. E são muitos anti-heróis que existem. Na nossa lista só vai, acho que, ter 5. E se você lembrar de algum que a gente não falou, deixa aqui nos comentários, que se tiver vários nomes a gente faz uma parte 2 desse vídeo. Tudo bem. Então, se você gostou do tema, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito e compartilha com outras pessoas para nos ajudar. E o primeiro personagem que a gente vai falar hoje é o Deadpool, que é um personagem, digamos, muito cômico, mesmo que ele seja violento e desbocado. Ele era um mercenário chamado Wade Wilson, que funciona como anti-herói, mas também em algumas histórias de quadrinhos ele também é o vilão. E o seu maior poder é o fator de cura, já que ele é praticamente mortal porque ele não envelhece, mesmo que matem ele, ele se regenera. De certa forma, o Deadpool se tornou muito conhecido justamente por conta dos filmes que foram lançados. E assim, é quase difícil uma pessoa não conhecer o Deadpool. É praticamente, sei lá, alguém muito desinformado nem ter visto a cara dele. E o personagem foi interpretado pelo Ryan Reynolds em X-Men Origins, do Wolverine, que foi lançado... Continua. Realmente foi uma catástrofe. Pra quem não sabe ou não se lembra, tem aquela cena do Wolverine lutando com aquele cara sem, na verdade, com a boca lá mais costurada, com garras. Parece uma versão bem acabada do Wolverine, que era pra ter essa rivalidade entre os dois, e era pra ele ser o início, a origem do Deadpool. Mas como todo mundo não gostou, todo mundo odiou, inclusive eu e a Alicia, aquilo foi um espanto, nem eu sabia que aquilo lá era pra ser o início do Deadpool, porque é uma coisa tão caótica. Então eles mudaram, ainda prometeram pro Ryan que eles iam lançar um novo filme do Deadpool, uma nova imagem pra ele, mas até engavetar e o Ryan Reynolds não deixou, sendo daquele jeito dele, ele insistiu, foi determinado, mudou o roteiro, mudou isso aqui, mudou o figurino. Ele quis que ele quis que tivessem o filme do Deadpool. E ele queria mandar essa imagem divertida e tudo mais. Tanto que aqui hoje o Deadpool é um dos anti-heróis mais favoritos do cinema da humanidade. Praticamente isso. E é um dos filmes que é mais 18 que fatura muito. Sim. Então isso é difícil, porque literalmente os filmes mais 18, eles não arrecadam tanto porque não pode levar criança, tem jovem que não pode assistir, nem todos os adultos gostam, e aí não é bom lançar filme assim. Mas o Deadpool não. Ele é mais 18, mas ele tem sexo, tem violência, tem linguagem própria e todo mundo gosta. Seja um super-herói. Escuta aqui. No dia que eu decidi ser um combatente do crime mequetrefe, que fica com outros babacas na mansão da Terra do Nunca de um escroto, careca e assustador que parece um líder de culto, nesse dia eu mando uma solicitação pra você de amizade bem fofinha, mas... E aí tem o Deadpool de 2016 e o Deadpool 2 de 2018, que eu acho que os dois são tão... Eu prefiro o primeiro, mas eu gosto muito dos dois filmes em si, e eu tô esperando o terceiro já. Eu acho que eu não tenho favorito, eu gosto dos dois igualmente, porque é uma loucura que não acaba. E a gente quer tanto o terceiro filme e já tá planejado. O Ryan Reynolds, como eu falei, ele planejou tudo. Só falta... a Disney não embaçar. Só falta a Disney não embaçar, porque realmente. A Disney comprou a Marvel, e aí a Disney quer tudo família, e Arco-Íris, e Branca de Neve e Sete Anões, e eles estão embaçando lá com o filme porque é mais 18, entendeu? Não é conteúdo family. Dessa parte eu não vou falar nada. Me gusta 5! Direto pelo fiofó! E na história do filme, o Wade é um mercenário que mata, e na verdade não mata, ele agride, aí sim ele mata se a pessoa não ouvir o que ele mandou. E ele mata justamente aqueles que merecem, aqueles que devem ser realmente punidos. E ele, no filme, ele acaba conhecendo a Vanessa, que é uma prostituta, que parece compreender ele e, de certa forma, saber mais dele que qualquer uma outra pessoa ao redor, nem o próprio amigo dele. Que é uma pessoa, sinceramente, uma pessoa maravilhosa. Tipo de amigo que todo mundo deveria ter, que aposta na própria morte do outro amigo. É verdade. Eu iria com você, mas eu não quero. E lá, quando ele conhece a Vanessa, ele acaba se apaixonando, os dois se apaixonam e ficam juntos e passam a morar no mesmo apartamento. Né? E quando tudo parecia muito perfeito, ela tinha saído da prostituição, tinha arranjado um novo trabalho e estavam lá dormindo de conchinha, super romântico, ele descobre que ele desenvolveu câncer. E não foi tipo assim, daquele que dá, ainda é aquele que já espalhou pelo corpo e não tem mais jeito. O médico fala que alguns meses ele vai morrer, e aí ele fica muito triste, ele fala que não quer que ela passe por isso, porque a gente sabe que quando uma pessoa tá na fase terminal do câncer, é muito difícil tanto pra ela
quanto pros parentes. E aí ele decide ir embora e tentar um tratamento alternativo que um cara de engravatado tinha oferecido pra ele. Ele falou, eu vou morrer, por que não tentar? Só que chegando lá, ele descobre que não era tratamento e sim experimentos que eram feitos com pessoas, porque eles queriam criar super-heróis que fossem escravos de pessoas ricas. Então ele passa por torturas e esses tratamentos alternativos até que ele desenvolve esse poder dele que desfigura a cara dele. Ele fica uma cara toda, parece que ele tá queimado. Sim, ele próprio fala que isso parece um filme de terror na hora que ele se transforma. Sim, e aí ele consegue ter mais força, consegue ter mais agilidade, mas o maior poder dele é poder se regenerar. E aí ele causa um incêndio lá onde ele tava preso e como ele não morre, ele sobreviveu ao incêndio. E foi desse jeito que surgiu o Deadpool. Ele deixou de ser o Wade Wilson e passou a ser esse personagem que a gente tanto gosta. Sim, esse personagem cômico. A partir, na verdade, desde o início do filme, a gente já sabe que vem só merda. E aquele filme é justamente pra gente rir. Não tem um momento que a gente não passe uma cena do filme sem rir. Quando não acontece alguma coisa engraçada, é ele falando, ele criticando. Ele é muito desbocado. Eu acho que é mais engraçado ainda pela essa sinceridade dele. Sim. E ele não deixa de ser a verdade, é a realidade das E ele pessoas. ainda aponta alguns erros de roteiro, ele fala de alguma coisa, olha, por que só aparecem esses mesmos personagens aqui? Parece que o pessoal da produção não teve dinheiro pra pagar mais gente. Tudo aquilo que a gente pensa, e provavelmente muitos vão criticar no filme, aquilo que os críticos, na verdade, parece que querem criticar tudo que tem no filme, ele Literalmente critica, joga na cara e ainda faz piada disso. Sim. E o nosso próximo anti-herói é o Hellboy, que é um personagem fictício criado nos quadrinhos pelo Mike Mignola, cujas histórias são editadas nos Estados Unidos pela Dark Horse. E o Hellboy, como muitos sabem, foi nascido das profundezas do inferno. Teu parente, era. Agora todas as peças se encaixaram. E o Hellboy é um enorme ser de aspecto diabólico, totalmente, a aparência dele já quem vê já realmente pensa que é uma coisa diabólica. Ele é um filho de um demônio com uma feiticeira. E ele foi descoberto nas Ilhas Britânicas pelo professor Trevor, junto com os aliados, depois que ele descobre que o Gregory Rasputin, que é um monge alemão nazista, tentou invocar o Hellboy para conseguir invocar também o Ragnarok. Porém, eles conseguem impedir isso e pegam o Hellboy, que ainda era um bebê, e eles veem que ele não é mau só porque ele realmente é um demônio, que ele pode ser bondoso, então eles criam ele dessa forma, quase como se fosse um humano, e mostrando que ele pode parecer com os humanos em ações, já que fisicamente ele nunca vai parecer, mas ele pode ser bom, pode ajudar as pessoas. Dá esperança pra ti. Eu sei, tu já tá perdida. E o Hellboy passou a integrar a BPRD, e com isso ele passa a enfrentar o mal em diversas partes do mundo. Ele fica viajando e literalmente combatendo vampiros, lobisomens, golems, sei lá, outros demônios. É um monte daqueles mais variados tipos de seres fantasiosos. E com isso ele também tenta ir atrás e tentar destruir o principal inimigo deles, esse grupo nazista, junto com o espírito imortal do Rasputin, que passa a assombrar o Hellboy e meio que mostrar o verdadeiro propósito dele. E com isso ele fica perturbando o Hellboy, tentando tirar aquela bondade dele e fazer com que aquela essência demoníaca dele ressurja. E com isso ele possa conseguir trazer o Ragnarok pra Terra. Sim. Eu tô do seu lado! Foi mal, sem querer. Esmaga as coisas com jeitinho. E dos filmes que foram lançados, que são 3, o de 2004, de 2008 e de 2019, eu gosto do 1, não gosto muito do 2, e ainda não assisti o de 2019, mas tenho planos de assistir esse ano pra mim ver como é que é, porém eu já vi que as críticas não são tão boas. Eu assisti os 3 e prefiro o primeiro. É aquela coisa que a gente sempre prefere o primeiro e o original. Que realmente o segundo não é tão bom, mas ainda assim é bom justamente pela criatividade de colocar as criaturas lá. Eu acho que é por isso que salva o filme. E o último, eu fico indecisa. Eu gosto e não gosto. Pra mim é uma coisa muito mais forçada, muito exagerada. É literalmente aquilo que no primeiro parece uma coisa natural, o Hellboy ser aquele jeito meio, como se diz, aquele jeito bombado dele e vilão. Parece vilão, mas não é. É realmente um anti-herói. Ele tem esse jeito dele, bem sarcástico e debochado, mas esse último aqui é muito forçado. E é justamente pela aparência dele, que antes eu achava que o Hellboy do primeiro filme
tava feio, mas ele tá bonito comparado com o de agora. Eu Ele tem uma tenho aparição dúvida muito se é, demoníaca. eu tenho dúvida se é o mesmo ator que tá velho e deu essa aparência mais feia do que já era, Não, é outro ou se ator. botaram o outro, botaram Não, o outro. Ah, então não tem justificativa, porque se pelo menos fosse o mesmo ator que tá velho e a maquiagem realmente não cai mais bem, ainda dava de passar. Agora botaram aquele cara, parece que a cara dele tá caindo. Realmente, sei lá, parece um boneco de voodoo. Oi. Tem que mostrar um documento. Ah, tá falando sério? E o próximo anti-herói que a gente vai falar é o Blade, que faz parte dos quadrinhos da Marvel e foi criado pelo roteirista Marvel Wolfman e é conhecido como Caçador de Vampiros. E ele ganhou 3 adaptações para o cinema, que eu não vou dizer que são uma maravilha, porque ficou muito datado, mas muito. Realmente. É literalmente naquela época em que o pessoal gostava de usar couro. Eu sei, sou estranha hoje em dia, mas se for ver aquela época dos anos 2000, o pessoal adorava colocar isso. E era todo mundo de preto, todo mundo lutando de couro, sendo que na vida real não dá de fazer isso. Se alguém fosse lutar com couro, ia rasgar. É, realmente, não faz sentido. É uma coisa pessoa- desconfortável. Um dançarino tem dificuldade pra dançar com uma roupa de couro e rasga. Imagine o Blade, que é, sei lá, ele é um lutador de artes marciais. Ele fazendo aqueles movimentos dele, não, tudo ia rasgar lá. Ainda tava aparecendo o pessoal da calcinha preta, usando óculos escuros à noite. E por mais que a gente goste do filme, traga aquela lembrança da nossa infância e juventude. Ah, agora parece meio. Não. Esquece, Né? pareci velha. Não, gente, eu ainda tenho 20 e poucos anos, não estou tão velha. Infância de outras pessoas. Não, a nossa. E aí. Não dá de passar pano. Realmente. O filme não é mais tão bom, porém, se a gente for buscar pelo sentimento, a gente ainda gosta do filme. Dá de assistir ele num domingo, assim, que a pessoa não tem nada pra fazer. Tem filme pior, e era pra exagerar. Tem filme que hoje em dia é lançado que é pior que Blade. O Blade tá nessa lista justamente por ele ser um anti-herói e por ter, de certa forma, é pelo personagem em si. Ele só é estragado no ambiente. Mas o personagem em si é muito legal. É um vampiro lutando, Ele no é meio meio vampiro, vampiro. lutando contra outros vampiros. E é interessante. É. Essa embate que normalmente acontece entre na mesma espécie. E é interessante, ele tem aquele jeito dele, estilo couro, misturado com calcinha preta, mas... E agora eu lembrei de um dos filmes, tem um vampiro que não tem pescoço lá, praticamente, que o cara que interpretou ele não tem pescoço. Ele tem um plano genial, só que não. Porque eles são vampiros. Pensa bem, eles se alimentam de humanos. E ele quer exterminar os humanos. Do que eles vão se alimentar? Fica Reflexão do dia. a reflexão do dia. Uhum. Você é retardado por acaso? E o Blade, ele é um meio, como eu falei, ele é um meio vampiro e meio humano. Isso torna dele um híbrido, obviamente, claro. É óbvio. É óbvio. E isso, e essa parte vampira dele confere a ele habilidades tipo força, a velocidade, a agilidade que ele tem e tudo mais. Em resumo, ele tem todas essas habilidades já conhecidas pelos vampiros, porém não tem as fraquezas dele. Ele não precisa de sangue o tempo todo pra se alimentar, ele pode comer a comida humana e ele também pode andar no sol que ele não vai se queimar. E como eu falei, o Blade, ele é um mestre em artes marciais e em disfarces. Agora eu lembrei do lado do Maroon 5. Com certeza o Blade tá atrás dos esportes perseguindo as pessoas, era. É, realmente. E o Blade se tornou famoso depois que foi lançado os filmes dele, o primeiro, dirigido pelo Stephen Norrison, quase eu não lembrava, que foi lançado em 1998, e depois teve o Blade 2, que foi lançado em 2003, e o Blade Trinity, que foi lançado em 2004, que foi a decadência. É, realmente, vai aquilo. Esses filmes sim, são um exemplo clássico daquilo que quanto Foi mais decaindo. a sequência foi decaindo a um estado catastrófico. Sim, e todos esses filmes foram protagonizados pelo Wesley Snipes, que é um ator que eu não sei se eu dizer, porque eu não vi outros filmes dele. Eu Se já ele atua vi. bem, porque... Eu já vi alguns outros filmes dele e ele é aquele ator que eu acho que serve mais como, sei lá, companhia. Não, porque, tipo assim, ele é bom como Blade, mas eu acho que é só isso. E é só porque é um personagem que não tem tantas características marcantes. Ele só tem que saber lutar, ser marrento e destruir o mal no filme. A maior parte do filme ele fica sério. É. E às vezes quando ele dá um sorrisinho porque tá ocorrendo alguma desgraça humana, normal. É. E aí não dá pra dizer que ele é um grande ator. E segundo as pessoas que trabalhavam com ele era uma pessoa muito difícil e por isso que a carreira dele foi decaindo. E adivinha quem ainda tava participando também do último filme, eu acho. Não sei se é o segundo ou o terceiro filme, teve participação. Como é mesmo o nome dele? Ah, eu esqueci. Norman Reedus? Ele tá no segundo, se eu não me engano. Quem é Norman Reedus? O Norman Reedus é do The Walking Dead. É o... Sim, também ele participa. Mas não, é isso que eu ia falar. O Ryan Reynolds. Ele tá em um dos filmes do Blade e, segundo a entrevista do ator, ele ainda foi meio destratado por ele porque ele tava no início de carreira. Ele era meio que um dos personagens que iam ajudar o Blade no filme e eles tiveram que contracenar junto, mas eles mal se falavam. Você é vergonha da profissão!
E o nosso próximo filme de anti-heróis é Piratas do Caribe, que é uma série de fantasia e aventura, e é baseado nos brinquedos dos Piratas do Caribe, que é do parque temático da Walt Disney Resort. E os filmes que foram lançados no cinema é A Maldição do Pérola Negra, O Baú da Morte, No Fim do Mundo, que é a nossa cidade, Navegando em Águas Misteriosas, e o último que foi lançado é A Vingança de Salazar. E esses filmes eles vão contar sobre um grupo de piratas que navegam por aí e vai contar histórias cômicas e aventureiras, porém esses filmes eles não têm um protagonista, eles têm vários protagonistas que a gente pode considerar anti-heróis porque eles estão fazendo coisas erradas, mas eles não são totalmente maus e às vezes fazem algumas maldades, fazem alguma merda, mas ao mesmo tempo a gente não consegue deixar de gostar deles. É aquilo que o que eles fazem de errado pode salvar a humanidade depois. É verdade. E como não tem assim um protagonista, a gente elegeu um que é o, digamos, o mais favorito que tem das pessoas, que é o Jack Sparrow, que é o capitão de lá dessa embarcação que comanda a maioria dos outros piratas e é o mais merdeiro. É o que mais faz besteira e é o mais engraçado. Realmente, é aquele... Eu não sei nem o que falar de Jack Sparrow. Eu amo a atuação do Johnny Depp nesses filmes. E o Jack Sparrow é aquele personagem que a gente é muito memorável. A gente vê Piratas do Caribe e a gente lembra dele. Fora que tem os outros personagens, tipo o Barbossa. Eu amo o Barbossa. É verdade. Eu fiquei horrorizada que mataram o Barbossa na Vingança de Salazar. Mas foi ele que quis sair. Foi a escolha do ator. E o nosso próximo anti-herói e o último é o Corvo, que em inglês é The Crow, que é uma adaptação cinematográfica dos quadrinhos de James O'Barr. E o filme ele foi produzido em 1994 e dirigido pelo Alex Proyas. E o filme vai contar a história de Eric Draven, que, junto com a sua esposa, foram assassinados na Noite do Demônio, que é Davis Knight. Coincidência? Acho que não! Um ano depois, basicamente no dia do Halloween, ele é trazido de volta por um corvo, que é basicamente uma entidade. Ele é trazido de volta, só que sem memória, até que ele vai no loft onde ele morava e ele faz um desenho, basicamente assim, da noiva dele, então ele consegue lembrar de tudo. E com a ajuda do corvo, ele desenvolve esses poderes dele, que ele consegue ter agilidade e, de certa forma, imortalidade. E ele vai atrás de cada um que matou ele e a noiva dele, atrás de vingança. E no final do filme, spoiler, tempo pra você pausar, né? Ou passar. No final do filme, ele consegue matar todos e conseguir essa vingança. E ele ainda ajuda umas pessoas nesse caminho aí, porque ele é um anti-herói, que ele busca vingança, tem muita brutalidade e outras coisas assim no filme, mas ele é bom. Ele só tá atrás de vingança porque ele foi assassinado, ele e a sua noiva. E uma curiosidade não muito feliz sobre esse filme é que o ator Brandon Lee, que também é filho do ator Bruce Lee, morreu durante as gravações desse filme, porque por um acidente onde ia usar uma arma com balas de festim, na verdade. Tava uma bala de verdade por uma outra cena que tinha sido gravado antes, esqueceram de tirar, e ele levou um tiro de verdade e acabou morrendo antes do filme terminar de ser gravado. Ele já foi outra pessoa que já foi gravar no lugar dele e colocaram nas edições depois o rosto dele lá. Então é uma história bem triste porque ele morreu muito novo. Realmente. E assim, o personagem também é um personagem marcante, é um filme legal, de certa forma. E assim, quando vai assistir a primeira vez, o personagem dele, a forma que ele se veste, faz lembrar, sei lá, um cantor de rock da banda Kiss. Mas é um personagem legal, é um filme legal e assim, é bem triste e infelizmente o ator ter morrido, que provavelmente poderia ter vindo mais produções boas por parte dele. E assim, é um filme que a gente recomenda muito assistir, por mais que seja antigo, mas é aquele filme de heróis que a gente marca um pouco justamente como ser antigo. É um filme bom. Sim, toda vez que passa por aí eu assisto, porque eu gosto do personagem, gosto da história, até desse tom sombrio que tem, do corvo, dessa misticidade que tem ao redor do Halloween. E esse estilo de vingança, assim, eu gosto. Eu gosto muito de anti-heróis. Se não tinha ficado claro, está que a gente gosta muito de anti-heróis, às vezes mais do que dos heróis. É tipo lá daquele do Thor, que a gente gosta mais do Loki do que do Thor. You're all going to die. Então é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, para se manter informado sobre esse mundo dos filmes, dos heróis, dos anti-heróis. Então é isso. Tchau. Tchau.